Graça e paz, meus irmãos, que Deus mais uma vez nos abençoe nessa etapa de gravação, que Deus esteja presente com a sua vida, presente com a nossa vida e que o Senhor nos oriente em tudo. O texto dessa noite é Tiago capítulo 4, de 13 a 15, somente esses 3 versículos. Diz o seguinte, texto bastante conhecido: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? O tema da minha palavra nessa noite é esse. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Que é a vossa vida? O que você acha que é aqui nesse mundo? O que você pensa de você com relação às pessoas? O seu próximo? O seu semelhante? Há pessoas que são arrogantes pensando que são melhores do que os outros. Há pessoas que são tão humildes que eles têm vergonha de conversar com uma pessoa de posição, como se nós pudéssemos ter uma diferenciação entre o ser humano. Para Deus existe vidas, para Deus não existe distinção de pessoas, porque um humilde pode ser muito mais importante para Deus do que um que tenha poder, que tenha sabedoria, que tenha conhecimento. Também pode ter um que tem grande sabedoria e conhecimento e que sobressalta aquele que parece ser humilde. Por isso, a pergunta é muito relevante para cada um de nós. Que é a vossa vida? O versículo 13 fala que nós podemos fazer os nossos planos. Nós poderíamos dizer que não é pecado fazer planos. Não é pecado. Você pode fazer os planos. Você pode ter alvos. Você pode ter metas na sua vida. Não é pecado. Fazer um planejamento. É bom a gente ser organizado. Eu posso dizer que amanhã eu já tenho o que fazer de manhã. Logo depois eu já tenho às 10 horas da manhã, eu tenho um compromisso, depois eu tenho que almoçar, a parte da tarde eu tenho que fazer outros tipos de serviço, já está tudo planejado para o dia de amanhã, mas eu não sei se vai acontecer. Por isso, fazer planos não é pecado. Agora, nós deveríamos fazer uma distinção entre planos. O melhor plano que nós podemos fazer são os planos espirituais. A nossa vida devocional, a nossa vida com Deus, porque quem está com Deus só vai receber bênção. Quem está com Deus só vai ganhar. Então, nós podemos fazer os nossos planos. Muitas pessoas estão fazendo planos irrealizáveis. Nunca vai acontecer, e ele fica sonhando com aquilo, sonhando e às vezes frustrado, quando não, muitas vezes, culpa Deus. Mas eu sou servo de Deus, toda a vida eu fiz a vontade de Deus, eu trabalho muito para Deus. Então ele faz planos irrealizáveis, que nunca vai acontecer. Então nós podemos fazer os nossos planos. Uma segunda coisa que nós poderíamos tirar nesse texto, que é o versículo 14, quando ele diz que nós estamos aqui de passagem. Cuidado com os planos que não serão realizados. Coisas até impossíveis. Ah, pastor, mas para Deus tudo é possível. Mas às vezes não é o melhor para nós. Por isso, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos nessa vida de passagem. E poderíamos dizer, e como passa rápido. Dia 12 de dezembro eu
e Dona Elza completa 40 anos de casados, parece que foi ontem. De vez em quando eu paro, parece que eu não tinha sabedoria, capacidade para dirigir uma família. É muito passageiro. Há um hino do nosso cenário diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, porque é muito de passagem. E a Bíblia diz o seguinte: nós começamos do nada. A Bíblia fala assim, que nós começamos do nada. Uma substância ainda informe, é o que o salmista diz para nós. E é interessante porque nós vamos terminar no nada. No nada. O nosso corpo vai para a terra e vai ser desfeito na terra. Então isso é prova de que estamos de passagem. E o texto está dizendo: sois apenas como neblina que passa por um instante e logo se dissipa. Assim é a nossa vida. Nós estamos aqui de passagem. Por isso, nós precisamos parar um pouco mais. E eu volto a reafirmar o que eu disse na primeira parte. Nós estamos de passagem e nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso eu disse que os melhores planos, por isso eu disse, se estamos aqui de passagem e passa muito rápido, nós só podemos colocar isso segundo a vontade de Deus. Porque eu disse que com Deus nós somos mais do que vitoriosos em Cristo. Por isso, sabendo que nós podemos fazer os planos e que estamos aqui de passagem, mas precisamos ter uma consciência tranquila, porque o versículo 16, o versículo 15 diz: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se podemos fazer os planos, mas se reconhecemos que estamos de passagem, então viver segundo a vontade de Deus. Porque esta vida aqui é uma passagem para uma outra vida. Nós não morremos com a morte. A morte é simplesmente uma transposição entre essa vida com outra vida. Morre o corpo, mas a nossa alma não morre, o nosso espírito não morre. Alguém disse que nós não podemos dizer se Deus quiser. Eu estou saindo de viagem, fala, olha, a gente deseja que você faça uma boa viagem, se Deus quiser. A gente usa muito essa expressão, se Deus quiser. Alguém um dia fez essa referência. Nós não podemos dizer se Deus quiser. Quando a gente diz se Deus quiser, nós estamos agindo sem fé, sem confiança. Quantos estão por aí que dizem que nós precisamos determinar Deus, determinar as coisas de Deus? Quantas pessoas estão dizendo assim: eu determino a sua vitória? Quantas pessoas estão dizendo assim: eu determino a sua cura? Quem somos nós diante de Deus? É por isso que eu estou dizendo, podemos fazer os planos, nós estamos aqui de passagem, nós somos limitados. Quem é que pode determinar alguma coisa para Deus? Deus é soberano sobre todas as coisas. Que grande falta de conhecimento bíblico, porque o texto aqui está claro ao dizer, em vez disso devia dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Precisamos, meus irmãos, viver uma vida debaixo da graça de Deus. Porque se não é a graça de Deus, que é poderoso, que pode todas as coisas, jamais nós teríamos condições de sobrevivência, em todo sentido. Mas a graça de Deus nos faz sobreviver nessa vida que é passageira, é apenas como neblina.
Mas mais do que isso, a graça de Deus nos transporta para uma vida eterna no céu com o Senhor Jesus. Jamais devemos determinar nada. Davi pecou e nasceu uma criança do fruto daquele pecado. Se Davi pudesse determinar alguma coisa, ele falaria: mata eu, não mate a criança. Tira a minha vida, não tira a vida da criança. No entanto, ele não podia determinar nada. A criança morreu, porque Deus havia dito que assim iria acontecer. Meus irmãos, nós não somos nada. Eu não sou mais importante que ninguém. Eu não sou mais do que ninguém. Também não sou menos que ninguém. Nós precisamos nos valorizar, porque nós somos servos de Deus. Há uma coisa que nos aguarda, a salvação, que é um presente de Deus para nós. Quem somos nós para determinar? Fazer planos, vamos fazer planos. Não planos irrealizáveis, mas planos que sejam segundo a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que vivamos essa vida perseverantes, passageiras sim, mas perseverantes, até o dia que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, que Deus nos abençoe. Amém.